E no Muda Mundo, estamos juntos de hoje. Eu tenho o prazer de conversar com a Catarina de Almeida Santos, que é pedagoga e professora da UNB. Catarina, prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, né, no meio dessa pandemia, que a gente imaginou que ia ficar em casa, trabalhar menos que nada, né? Nossa, Cristina, o prazer é meu, na verdade, né? E a gente tem trabalhado muito, né? E eu acho que é uma característica de um país como o nosso, na verdade, com tantas desigualdades, aí nos leva a ter que trabalhar o dobro para ajudar quem está em condições piores do que a gente, na verdade, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também. E a pandemia ela tem intensificado, né, vamos dizer assim, as desigualdades, né, infelizmente. Eu acho que ela tem mais que Né? escancarado, na verdade, as nossas desigualdades. E eu costumo dizer que as desigualdades num país desigual como o nosso, a gente soma as desigualdades. A pandemia foi um processo que requer um conjunto de condições para que você possa lidar com a pandemia ou possa evitar a contaminação, a morte. E aí, num país desigual, uma questão como essa, né, vai incidir, sobretudo, naquelas pessoas que já estão em condições muito desiguais, né? Então, a pandemia ela pode contaminar a todos, por exemplo, né? Mas tem gente que pode ficar isolada em casa, tem gente que tem proteção, tem gente que não tem. Tem gente que vai ter contaminação e vai para o hospital e vai ter um bom tratamento. Tem gente que vai ficar na fila esperando um leito e que quando chega a sua vez já morreu ou está em condições muito difíceis de ser recuperada. Tem gente que não tem alimentação, então isso também afeta mais, não só no sentido de não poder ficar isolado, mas se as suas condições de vida são ruins, a sua chance de sobreviver à contaminação também é diferente. Então, nada num país desigual vai ser democrático. A única coisa que a gente tem aí, na verdade, são desigualdades, né? Então, se as benesses do país não são democráticas, os males, obviamente, também não são. E quem vai ficar com os males? As pessoas que já têm a vida prejudicada cotidianamente. Então, a pandemia ela pode aumentar por conta dessas limitações, mas ela vem junto com uma crise econômica que está afetando muito mais os trabalhadores, né? As pessoas que dependem do trabalho, porque as pessoas estão perdendo o emprego, está reduzindo o salário. A pandemia não está afetando os milionários. Ao contrário, né? A gente viu aí no primeiro semestre que aumentou em muito a renda de bancos, de empresários, né? Então, a pandemia ela só acirra as desigualdades, ela não inventa as desigualdades, né? Não começa com ela. Ela vai acirrar e vai escancarar para a sociedade aquilo que a gente vem debatendo e discutindo já há muito tempo, né? E que parece que a gente está com mimimi. Mimimi. E na educação o reflexo disso é terrível, né, Catarina? Assim, porque aí essas desigualdades que se sobrepõem, que se somam, elas ficam assim, a diversidade de situações que a gente tem no nosso país, né, em relação aos professores e às escolas, gente, é muito triste, muito assustador. Então, essa é uma outra questão, porque vamos imaginar, né? Na verdade, novamente tem a ver com o quê? Com a desigualdade e não com a pandemia em si, né? O que a pandemia faz? Ela impede as escolas de funcionarem. Ela impede que os alunos cheguem na escola. Por que isso é um grande problema, né? Obviamente que num processo educativo, sobretudo se eu vejo, né? Se a gente olha os estudantes que são aí até o ensino médio, sobretudo os menores, não ter a escola é um problema muito sério. Mas quando você não tem uma escola e já está inserido no mundo tecnológico, no mundo sem desigualdades, em condições estruturais em casa, com famílias que têm boa escolaridade, que pode organizar um espaço para transformar na sua mini sala de aula, isso é uma coisa. Agora, quando você tem um país em que a gente tem escolas que não têm água potável, grande parte das escolas, que não tem laboratório, que não tem materiais básicos, que não tem biblioteca, que não tem coisas assim que a gente deveria ter para poder chamar de escola. Então, as nossas escolas no país, grande parte das nossas escolas, não poderiam ser chamadas de escolas. O que é uma escola? A escola é um espaço que garante o processo de ensino-aprendizagem,
que permite que professores ensinem e que estudantes aprendam. Como é que a gente faz isso? Garantindo as condições de funcionamento. Quando você tem uma escola que ela não oferece quadras, bibliotecas, laboratórios, acessibilidade, professores bem remunerados, demais profissionais de educação bem remunerados e bem formados, com formação inicial e continuada, como que a gente chama isso de escola? Né? Na verdade, nós nem poderíamos chamar um espaço desse de escola. Só que, mesmo essa escola que nós temos, é a única possibilidade que os nossos estudantes têm. Então, na hora que você tem uma pandemia como essa aqui, que o distanciamento social é imperioso, não tem como você não implementar o isolamento social sobre uma questão de vida, inclusive, né, sob pena de você colocar em risco a vida, esses estudantes vão ficar sem a sala de aula, sem o professor, sem a alimentação, sem o livro, sem o material didático, sem o espaço, só em casa, muitas vezes com efeito de violência, de trabalho infantil, tudo isso, abuso sexual, que são as coisas que a escola tem que lidar no seu cotidiano. As escolas têm que lidar com isso todo dia com seus estudantes. Então, quando você chega num momento desse que você não tem a escola, essas crianças que dependem só da escola, que só tem a escola por elas, óbvio que elas vão ficar numa situação muito mais difícil, muito mais desigual, né? E aí você vai pegar domicílios que não têm condições, quer dizer, você tem um domicílio pequeno com muitas pessoas no mesmo espaço, né, que é isso que nós temos. Então, você não vai ter um espaço que a criança ou jovem adolescente vai poder ficar lá tranquilo, em silêncio, sem barulho, só para estudar. Ele não vai ter o acesso à tecnologia. Eu costumo dizer, olha, quando alguém não tem acesso a um computador e à internet, ele não tem acesso a um monte de outras coisas. Então, o problema não é só que ele não tem acesso. Quando ele não tem acesso a isso, ele não tem acesso a outras coisas. Ele não vai ter espaço em casa para estudar. A gente tem famílias com baixa escolaridade, muitos lares monoparentais chefiados por mulheres, né? Porque o abandono paternal nesse país é muito grande, né? Então, e nesse espaço pode ter a tia, a avó, a mãe, a criança. Então, é um espaço muito pequeno que você não consegue fazer nem isolamento ou distanciamento social para quem está indo para a rua trabalhar. Quando chega, tem que ficar todo mundo junto, porque não tem como ficar separado. Então, não dá para você achar que você entregar, mesmo que o governo entregue, um computador e um pacote de internet para essa criança, o processo está garantido. Você não transforma um computador em uma sala de aula. Não tem como fazer isso, né? Então, a gente tem crianças, muitas nesse país, que a principal refeição que recebe por dia, quando não a única, é na escola, né? E que passa fome nas férias, quando não tem a escola para fornecer alimentação. Então, diante disso, não tem como você dizer que isso mostra, inclusive, o quão importante é a educação e a escola para esse público. A escola é a única possibilidade, inclusive, de que um dia ele saia dessa condição, né? Que ele possa ter uma outra condição. Então, se essa mãe, se essa avó, se essa pessoa que é responsável por essa criança tivesse tido uma boa escolaridade, ele não estaria nessa condição, né? Nem ela estaria nessa condição. Então, isso mostra para a gente qual é a importância da educação num país tão desigual como o nosso e que passou a vida, né? A história do país é uma história de quem nega os direitos básicos da sua população, e a educação é o direito dos direitos, sabe? É um direito fundamental para você alcançar os demais direitos. Sabe? É como para a vida, o que a gente precisa de essencial para você dizer que tem dignidade? Que uma pessoa tenha um trabalho, tenha um salário que lhe permita, no mínimo, morar, comer e dormir. Né? Isso é o mínimo. A gente precisa de muitas outras coisas. Mas se nós não tivermos uma casa para morar, comida para comer e lugar para dormir, que a gente possibilita isso com a remuneração que recebemos dos nossos salários, você não pode dizer que está dando o mínimo de dignidade a uma vida humana. Para que você alcance isso, a educação é fundamental. Né? Um país que não cuida da sua educação é um país que não cuida do seu futuro, que não cuida do seu desenvolvimento. Então, é que não cuida da sua população, na verdade. Né? É um país que quer manter a sua população nessa condição em que nós estamos. É um país que entende que grande parte da sua população é cidadão de segunda categoria ou é subcidadão, que alguns merecem todas as benesses e outros podem ficar sem tudo. Então,
esse não pode ser o nosso compromisso nesse país. A gente precisa lutar muito para reverter tudo isso, sabe? Que, inclusive, a escola seja parte da vida das crianças e não a única possibilidade. Porque o capital cultural, ou tudo aquilo que as pessoas têm fora da escola, é muito importante para o desenvolvimento dela dentro da escola. As condições extraescolares são muito importantes para o desenvolvimento, para aquilo que se faz intraescolar. Então, quando a gente não tem alimentação, lugar para morar, saúde, como que aprende com fome? Como que aprende doente? Como que chega na escola saindo do espaço de alta vulnerabilidade e você acha que essa criança, esse adolescente, tem as mesmas condições de aprender que o outro? Como é que você tem um adolescente que já precisa trabalhar, então ele não pode só estudar? Então, são essas desigualdades todas que nós estamos lidando. E se eu tenho essa criança nessa condição, é fundamental que a escola ela seja a melhor escola possível, porque é ali, pelo menos ali, a gente pode diminuir um pouco essas desigualdades e garantir um pouco mais de equidade. Sem essa escola, e aí a questão que você coloca em relação à pandemia, se a gente já não tem essa boa escola, essa escola que nós temos, que não pode funcionar na pandemia, faz com que aqueles que já estão em condições desiguais fiquem mais desiguais ainda. Então, a lógica é que se você implementa a aula nesse processo, você vai implementar para alguns, mas a maioria fica para trás. Né? E mesmo aqueles que vão de forma muito capenga, mas o restante fica para trás, inevitavelmente. E, Catarina, e os professores, a gente está falando, infelizmente, da maior parte das nossas crianças, da maior parte das nossas escolas, e eu conheço muitas escolas, não só aqui em Porto Alegre, onde eu moro, em regiões vulneráveis, mas em cidades pequenininhas, que é bem essa realidade que tu falaste, não tem água, bom, papel higiênico, nem falar nisso, já é um escola artigo de no luxo. campo, escola quilombola, nas Escola escolas no campo, escola sem indígenas, acesso, escola... nas assim, áreas periféricas, não tem banheiro, não tem saneamento, não tem nada nessas escolas. Não tem nada. Mas o professor está lá, né? O professor, eu sempre digo, quem decidiu ser professor, ele já é uma pessoa especial, ele tira força não sei de onde, né? Porque não é valorizado, e eu não estou nem falando só da questão salarial, não é valorizado pela sociedade, né? Mas ele está lá, se esforçando, e porque ele sabe que o único caminho para tirar aquela criança dessa realidade, para que ele seja um cidadão, para que ele possa construir um mundo diferente, é pela educação, né? Como é que tu imaginas, né, esse professor nesse momento, sabendo dessa realidade, sabendo que talvez a criança não esteja comendo, que talvez ela esteja submetida a uma violência assim terrível? Não tá fácil, né, Catarina? Não tá fácil, não tá fácil. E assim, não tá fácil para nós. Assim, eu sou professora da Universidade de Brasília e a Universidade de Brasília ficou um semestre inteiro procurando caminhos. Ela ficou o semestre parado, as aulas paradas, mas a universidade procurando caminhos de como implementar o calendário letivo nesse contexto, né? E você vai fazer todo um levantamento e ver que dentro de uma universidade pública na capital do país as desigualdades estão postas, né? E aí agora que a gente tem que retomar as aulas, e tinha toda essa angústia nossa dos professores, que a gente não sabia como esses estudantes estavam. Imagina que a gente tinha vários calouros, 47% deles vieram de escolas públicas, das áreas, né, do entorno de Brasília, né, das regiões administrativas. Então, eles também não têm acesso, eles dependiam do restaurante universitário, dependiam da biblioteca, dependiam do passe livre para chegar na universidade. Então, porque não é porque ele saiu da educação básica pública e entrou na universidade que tem uma chave que muda e a vida dele muda. E nós, professores, conhecemos, né? E essa é uma coisa que me irrita muito, ver as pessoas que não sabem o que é esse país, a escola pública desse país, as dificuldades desse país, achando que pode sentar nos seus escritórios e dizer o que os professores estão fazendo, julgar os professores, né? Fazer tudo isso. Então, esses professores que muitas vezes não estavam dando aula, mas estavam em contato com esses estudantes o tempo inteiro, e que agora estão dando aula. E o que esses professores estão vivendo? A angústia de saber que eles estão fazendo tudo o que pode. Eles não estão fazendo o que é preciso, porque eles não têm condições de fazer o que é preciso. Eles estão fazendo tudo o que podem para ensinar e têm certeza que seus estudantes, na maioria, não estão aprendendo. Que muitos deles não têm nem acesso.
E mais, eles estão tendo que lidar com uma revolta da família com o Estado, e o Estado mais próximo dessa família é o professor. Ele recebe toda essa... A família está certa em estar revoltada porque ela não sabe o que fazer, a internet não funciona, o celular não resolve a questão, é pior que um computador, um tablet. Né? Então, assim, tem que fazer um esforço hercúleo para fazer tudo isso. Então, ela vai ficar irritada. As mães têm que trabalhar, têm que cuidar de tudo isso. E aí fica irritada. Quem é que está mais próximo? Né? Quem é o Estado que se concretiza de forma mais próxima? O professor. Ela não quer... não é nem que essa família não respeite ou não goste do professor. É ele que ela tem para reclamar por todos os problemas que ela vive em casa com essa criança. E, ao mesmo tempo, você vai ter o professor, vai ter a família que, inclusive, que nem tem tanta preocupação, porque isso existe. Ou a família que vive com pessoas muito próximas, violentando essas crianças, não sabe o que fazer. Você tem crianças, a gente tem casos de crianças que têm algumas deficiências e que, por exemplo, ela consegue dormir quando ouve a voz da professora, que se acalma quando conversa com a professora. No início, logo da pandemia, tinha coisas muito engraçadas. Eu ouvi um áudio, inclusive, de um menininho que era do Sul, eu acho que era do Rio Grande do Sul, que ele falava assim, olha, a minha mãe, ela não manja disso. Ela não sabe me ensinar a tarefa, porque ela não manja disso. Ela manja de fazer a minha comida. Quem manja de me ensinar é você, professora. Então, é disso que nós estamos falando. E nesse momento, acho que a sociedade brasileira, inclusive as pessoas que têm condições, estão percebendo a importância de um professor. Porque você chega nessas escolas, e não são só os estudantes que estão sofrendo em relação a ter acesso. Pensa os professores que andam não sei quantos quilômetros e que não tem internet, que a internet não chega lá no campo, não chega em algumas áreas. E se ele não tem internet, se ele nunca teve laboratórios na escola para trabalhar com tecnologia, como é que ele vai se virar para dar aula usando essa tecnologia? Não adianta querer culpar o professor porque ele está fazendo isso ou aquilo. Ele nunca teve condições nas escolas de trabalhar com isso. Então, se a gente tivesse escolas bem estruturadas, usando as diferentes tecnologias, obviamente que o nosso professor saberia como lidar com isso. E não é o professor da educação básica que não sabe, o professor da educação superior também não. A gente passou um semestre discutindo formas de formar os professores da universidade para dar aula dessa forma, que eles nunca deram, não sabem como fazer. E estão apanhando no processo e aprendendo no processo. Então, a gente está falando de professor de universidades públicas. Você imagina o que é isso? A escola lá, uma escola que não tem água potável, você imagina o que mais essa escola não tem? Tem a professora com a sua boa vontade, tem o professor com a sua boa vontade, tentando ensinar, muitas vezes em quadros feitos com cartolina, né, com essas coisas, em salas multisseriadas, em sala que o professor fica de fora, para que os alunos caibam dentro da sala, em lugares que você monta cadeira nos corredores e ali é a sala de aula. Essa é a realidade de muitos lugares do nosso país. Se eu não tenho isso, eu não tenho nem isso agora, esse professor que está nessa condição está tendo que fazer de conta que está dando aula de forma online, não está, ele está se matando. E aí a angústia de saber que está tentando cuidar, de saber que aquele estudante depende dele, e ele não pode fazer muito nesse momento, por mais que ele faça, ainda é insuficiente, né? Então, a gente tem que terminar ou acabar com essa história de que a escola faz tudo que pode. A escola precisa fazer tudo o que deve para garantir o processo de ensino-aprendizagem. E quando eu digo que a escola precisa fazer, a escola precisa ter condições de fazer. Não é o professor se matar para fazer o que pode. O professor tem que ter condições de fazer aquilo que ele precisa fazer, desenvolver o seu ofício, que é garantir o processo de ensino e aprendizagem, sabe? Então, nesse momento que você não tem nem esse esforço enorme do professor em salas quentes, sem cadeiras, sem essas coisas todas, mas ele se vira lá de algum jeito para sentar, pegar na mão do estudante que está lá sem saber como fazer, que está com medo, que está inseguro, que chega lá, que chega acuado porque sofre violência. Agora essa criança, esse professor sabe que ele é violentado e agora ele está com o violentador e ela não pode fazer nada, porque está distante dele. Ele não vai ter nenhum cuidado, nenhum carinho. Os professores identificam isso, os professores encaminham para o conselho tutelar,
Os professores e as escolas, eu falo os professores e os profissionais da educação, né? Eles vão atrás de psicólogo, de serviço de saúde. As nossas escolas, elas fazem muito mais do que o processo pedagógico. E precisam fazer, porque se eu não alimentar, se eu não cuidar, eu não ensino, ninguém aprende se não tiverem condições de aprender. Então, veja qual é o trabalho que as nossas Centro de acolhimento, né, Catarina? Vira acabam sendo um tudo. centro de acolhimento de cidadania, de todas as questões. De acolhimento, de alimentação, de tudo. Então, assim, é lá o lugar que ele encontra quem mais o respeite, quem mais o proteja, quem mais o acolha, né? E vem de espaços, inclusive, que as pessoas que estão violentando foram violentadas também. E aí, a gente esquece que muitos desses professores, sobretudo as nossas professoras, vivem relações abusivas também, né? Vivem com companheiros ou com famílias que, né? Então, também são pessoas que são violentadas na sua falta de condições de trabalho, na remuneração que recebe, no tanto que tem que fazer o segundo, terceiro, quarto e o quinto turno, o quanto não pode dormir, a quantidade de coisas que tem que fazer, as atividades das crianças que tem que pensar e se virar muitas vezes para tirar do seu bolso, né, para produzir aquele material, porque a escola... A gente precisa lutar para fazer com que os profissionais da educação possam desenvolver o seu trabalho. Assim como a gente briga que os hospitais precisam ter leitos, remédios, as escolas também precisam ter isso. Porque o que esse país está fazendo, ou vem fazendo durante a sua história, é negar escandalosamente o direito à educação para a sua população. Porque não é possível aprender decentemente num espaço como esse, nas condições de vida que tem. Então, a gente precisa entender o que é que significa um professor na vida dos diferentes alunos, inclusive, né? Dos diferentes estudantes, mesmo dentro da escola pública. O que significa uma escola para esses estudantes? Para muitos, a escola significa proteção. Para muitos, a escola significa dizer que ele é gente, que ele é um cidadão, né? Para outros, essa escola significa o lugar que ele vai, o tempo que ele vai ter fora das violências que sofre em casa. Imagina as crianças que cuidam de outras crianças. Quando ela vai para a escola, inclusive leva o irmão, ela pode sentar e estudar, porque o irmão, inclusive, está estudando, o irmão ou a irmã, estudando numa outra sala. Se ela está em casa agora, a mãe sai para trabalhar e ela vira cuidadora. Ela não pode estudar porque ela está cuidando. Então, a gente pensar a educação é pensar essa realidade, porque senão você está inventando, você está fazendo de conta que está pensando a educação. A gente não pode querer essa coisa padronizada que vou fazer um pacote que serve para todo mundo. Não serve. E só sabe a realidade da educação nesse país quem está na escola vivenciando isso. Quem passa pela escola vivenciando isso. Não adianta. Só para você ter uma ideia, a gente estava desenhando a questão das aulas aqui na universidade, colocando que a gente ia fazer mais aulas assíncronas, né? Aulas gravadas, tal, e não aula online direto. Aí eu sempre falava assim, olha, é melhor a gente perguntar para os estudantes o que eles querem, né? Começar a pensar a partir das suas condições. Aí eu faço o levantamento junto com a turma essa semana e eles querem aula síncronas, eles querem aula online. E eles dizem, olha, se eu não fizer aula online, eu não vou ter tempo de estudar. Ninguém vai olhar minha filha se não vê que eu estou estudando. Eu não tenho rotina, eu nunca estudei à distância. Eu não tenho, assim, a gente não está acostumado a ter rotina. Eu tenho esse problema, eu tenho aquele. Então é melhor ter esse momento para a gente se encontrar e debater. Eu não estou gostando disso remotamente. Então, mesmo que cada um esteja na sua casa, está se encontrando naquele momento, no espaço, e pode conversar e trocar. Então, é disso que nós estamos falando, gente. A gente não pode olhar uma universidade, ou uma escola, ou uma sociedade da mesma forma. Outras turmas de outros professores quiserem encontros quinzenais. A minha turma já quis semanal. E aí, dentro da turma que quer semanal, tem alguém que fala assim, olha, se eu não puder semanal, a aula vai estar gravada disponível, que eu posso assistir depois? Tá gravada disponível. Então, assim, é assim que a gente tem que construir esse mundo dessa forma, não tem jeito. Porque se a gente quiser construir de uma forma padronizada, não vai funcionar. A gente está fazendo um pacto aí com a exclusão da população, que já é tão excluída de quase tudo que ela mesma produz. O interessante é
São esses trabalhadores que produzem toda a riqueza e são eles que são excluídos das riquezas que eles produzem, né? Não tem Então, acesso a todo lugar. não tem acesso a quase nada, na verdade, né? Lembra aquela música Cidadão? Que pensa, tá vendo aquela escola, moço? Eu ajudei a construir, mas o meu filho não pode estudar lá. É muito isso, sabe? E aí tem que ser o Estado, porque essa mesma população paga muito imposto para que o gestor do Estado possa transformar em serviço para a própria população, sabe? Ninguém está dando, né? Não são as pessoas que... Nós não temos impostos sobre dividendos, sobre lucros, grandes fortunas. Então, quem paga muito imposto nesse país são as pessoas que consomem serviços. São as pessoas assalariadas, que não tem como sonegar impostos, inclusive. Então, ninguém está dando nada para ninguém. A gente está exercendo a nossa função de pagar os nossos impostos, que precisam ser revestidos em serviços para a própria população. E na melhor experiência que existe para uma criança, que é a escola pública, né? Onde todos têm as mesmas oportunidades. Nossa, eu nem discuto isso, porque, veja bem, as pessoas estão agora com uma ideia de voucher para todo lado, né? Voucher, 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 que é você pegar, o Estado dá um valor e você vai lá e compra uma vaga numa instituição. E aí a gente precisa conversar com a nossa população. A gente precisa conversar e dizer para ela que o voucher que o Estado está querendo dar vai no máximo, né? E Porto Alegre tem experiência como essa, que inclusive possibilita na rede municipal que a escola cobre um complemento da família na educação infantil, né? Nas escolas conveniadas. Ela, no máximo, vai pagar uma vaga numa escola, mais ou menos, mas ele só paga a mensalidade. O voucher não vai pagar a alimentação, o transporte, o material didático que a escola pede, né, o passeio, e não vai pagar, sobretudo, a violência que essa criança vai sofrer pelas condições dela, junto com crianças em outras condições. Essa é a escola. Ela não vai ter a mesma roupa, não vai comer o mesmo lanche, ela não vai comer, grande parte ela não vai nem comer o lanche, ela vai ficar escanteada, ela não vai poder brincar. Então, as pessoas precisam entender isso, a violência que é essa questão de achar. Só as crianças que têm bolsa, as crianças pobres que têm bolsa nas escolas privadas, sobretudo as crianças negras, a gente sabe o que elas sofrem dentro dessas escolas, né? Porque tem a coisa da classe de que, né, quem anda com quem vai ficar escanteado, né? E a escola pública não, na escola pública, por mais que você tenha os problemas, mas está todo mundo ali, né, mais ou menos no mesmo grupo, é a escola de todo mundo, então não é dessa forma. Então, essas questões elas são muito importantes da gente pensar, porque depois, quando a gente for ver as consequências, e aí já tem países, né? A própria Unesco, não estou falando de nenhuma instituição vinculada a questões mais socialistas, não, estou falando da Unesco, né? A Unesco fazendo o levantamento e mostrando a perversidade do voucher no Chile, por exemplo, né? O tanto que gerou estratificação. Porque as pessoas que têm mais condições pegam o dinheiro do voucher, complementa e vai para uma escola padrão X. O restante da população vai fazer o quê? Comprar uma vaga nas escolas privadas que vão sendo montadas com a pior qualidade para ficar aqui. Então, você faz um processo de estratificação enorme com essa questão do voucher, né? Então, já tem as experiências nos Estados Unidos. A educação vira um grande negócio, né? Não pode, Catarina. A educação não é um negócio. Deixa de ser direito. Deixa de ser direito, né? Então, se eu jogo a educação no campo da mercadoria, eu tiro ela do campo do direito. Vou jogar ela no campo do serviço, do mercado, né? E não é. A educação é direito, né? Direito básico, fundamental. Disso está na Declaração dos Direitos do Homem, né? Isso é uma questão mundial. Catarina, eu sei que teu tempo é curto, daqui a pouco tu tens um compromisso, mas eu gostaria de te ouvir em considerações finais. Eu acho que tu trouxeste muitos elementos assim muito importantes, né? Eu até sugiro que o professor ouça e ouça de novo, né? Porque tem várias coisas que a gente tem que refletir, que às vezes passa batido, né? Como a importância da escola pública, as desigualdades, a importância do professor, essa realidade, né? Que a gente não pode fazer de conta que não existe, ela está aí. E ela é a realidade da maior parte das nossas crianças. E se a gente quer minimamente um país melhor, não tem outro caminho que seja educação. Que recado tu daria para esse professor
porque dá assim, ao mesmo tempo que bom que uma pessoa lúcida e é essa a realidade, a gente tem que lutar, vamos lutar, também dá assim, uma certa impotência, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer, Catarina. Então, na verdade, todas essas mazelas que a gente tem, para mim, ela vira potência, sabe? Porque o que que acontece? Eu acho que eu sou uma pessoa que, obviamente, eu vim dessa condição, né? Eu estudei numa escola que não tinha banheiro, que não tinha biblioteca, que não tinha nada disso, não tinha nada naquela escola que pudesse chamar ela de escola. Até o professor era leigo, porque ele só fez até o 4º ano, a sala era muito seriada. Eu andava 4 quilômetros no sol para chegar na escola, e depois andava mais 4 quilômetros para voltar para casa, então eu não tive acesso a transporte escolar. Os meus pais nunca estudaram, faziam muita questão que eu estudasse, porque eles não tiveram acesso a isso. Então, eu estudei até a 4ª série numa escola nessas condições, né? E eu não acho que essa deva ser a escola que nós temos que deixar de herança para as crianças, para os jovens, adolescentes e para os idosos. A gente precisa lembrar que a Constituição desse país diz que a educação é direito de todos, inclusive daqueles que não tiveram acesso nessa idade obrigatória, né? Então, aquelas pessoas que tiveram o seu direito negado, o Estado tem a obrigação de garantir esse direito. Então, quando eu olho para essa situação, e eu olho, olha, eu sempre parto desse pressuposto. Eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que fazer nada para eu querer ter mais do que eu tenho. Porque eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, e esse salário me permite morar, comer, dormir e fazer um monte de outras coisas. Tudo que eu tenho que fazer na vida hoje é para que todas as pessoas tenham o que eu tive. E eu estudei na escola pública a vida inteira, na universidade pública, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em instituições públicas. Então, assim, o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho de obrigação é de fazer tudo o que eu posso e mais um pouco para que todas as pessoas tenham direito à dignidade. E como a minha área de atuação é essencialmente a educação, eu preciso transformar toda a minha energia, dormir e acordar, para fazer com que cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada idoso desse país tenha uma escola decente. Tenha uma escola que não faça o que ela pode, que faça o que ela tem que fazer, que tenha condições de fazer o que ela tem que fazer para garantir o processo de ensino-aprendizagem. Então, não por um acaso, depois da pandemia, às vezes, praticamente, eu durmo muito pouco, participo de muitas lives. A gente tem, na campanha nacional pelo direito à educação, escreveu muitos guias nesse processo de pandemia, exatamente por isso, porque se a gente estava brigando para garantir acesso, melhoria de condições na escola, esse tipo de coisa, diante da pandemia a gente teve que começar a lutar para que a criança continuasse tendo direito à alimentação escolar, que não tivesse calendário letivo, deixando tanta gente para trás. E aí você começa a brigar o tempo inteiro com tudo e com todos, com o Estado, com o setor empresarial, com as fundações, que acham que tem que ter menos professor e mais pacotes tecnológicos. Então, o que a gente precisa fazer? Usar toda a nossa força e energia para poder desenvolver a nossa profissão. E a gente só desenvolve dignamente a nossa profissão quando a gente tem condições de ensinar e garante aos nossos estudantes a condição de aprender. Não é possível garantir isso numa escola superlotada, numa sala superlotada, que eu não posso olhar para aquela criança, saber o nome dela e a dificuldade ou a potencialidade dela. Sabe? Eu preciso saber as especificidades de cada um. E eu não vou fazer isso se eu tiver não sei quantas turmas de 30, 40 estudantes. Eles vão virar um número. E as pessoas não são números. Se eu tratar as pessoas com números, eu homogenizo. E quando eu homogenizo, elas deixam de ser sujeitos. Porque se ele é sujeito, eles têm individualidades, eles têm especificidade, precisa ser tratada nisso, sabe? Eu preciso ter condições de ouvir e ver que alguns estão desenvolvendo aquela atividade e os outros não estão conseguindo. E eu preciso saber por que ele não consegue. Para eu fazer com que eu pegue uma turma de 1º ano com a Maria, que não sabe nem segurar no lápis muitas vezes, e a Sebastiana, que já consegue ler algumas palavras, e fazer com que todos eles cheguem no final do 1º ano, naquilo que eu preciso ter em 1º ano,
eu não posso olhar para a Maria da mesma forma que eu olho para a Sebastiana. Eu tenho que fazer com que a Maria chegue onde está a Sebastiana e avance para que as duas cheguem junto. Então, e isso não é possível se eu tiver essa sala lotada, crianças violentadas, sem alimentação, uma escola que sufoque, uma escola que não garante o desenvolvimento das individualidades, uma escola que não debata, que não seja democrática. Então, assim, o nosso esforço é para ter professores que não estão sendo violentados, que têm salários decentes, que podem se dedicar àquela escola, à sua profissão, que pode ter direito a preparar as atividades na escola, porque essas professoras também têm filhos e vão para casa cuidar de várias outras coisas, e precisa ter vida. Um professor, para ser um bom professor, ele precisa ser um bom ser humano. E para que ele seja um bom ser humano, ele tem que ter acesso à cultura. Ele tem que ter uma formação, sabe? Tem que ter acesso àquilo que nos transforma em sujeitos. Então, eu preciso ter professores que sejam sujeitos para que eles possam formar estudantes que sejam considerados sujeitos e que se tornem pessoas emancipadas. Então, a gente precisa usar. Não vai ser agora que eu vou ter essa escola. Mas se a gente não lutar, a gente não vai ter agora nem amanhã. Então, assim, eu preciso usar hoje a energia que eu tenho e tudo que eu tenho para fazer com que a escola de amanhã seja diferente da escola que eu tive antes de ontem, da escola que eu tive ontem, da escola que eu tenho hoje. Então, eu acho que, se eu posso dizer alguma coisa para os meus colegas, professores, é que, diante dessa dificuldade, não transforme a dificuldade não em desespero, não em desesperança, mas nessa energia que é preciso ser gasta para que amanhã ou daqui a 5, 10 anos, eles possam estar trabalhando em outras condições e tenham orgulho e a felicidade de dizer: a minha turma atingiu aquilo que eu queria, que era aquilo que ela precisava atingir, alcançar. E eu acho que é muito isso, sabe? Eu não é muito por aí que eu vou e é isso que me move e é isso que eu diria para os nossos colegas professores, gente. E aí eu estou dizendo isso, obviamente, do lugar de quem tem uma vida, quem não vive sob condição de violência, quem tem uma vida com mínimo de dignidade. Por isso que eu acho que todos os professores, todo mundo, na verdade, não só os professores, todo mundo precisa ter essa dignidade para ter condições de pensar e de agir como eu estou agindo. Porque se ele não tiver se ele tiver mais ou menos nas condições que os estudantes estão, como? Como vai? Então, são essas questões. Então, a gente tem uma tarefa grande aí para fazer na história do país. E eu acho que a gente deu uma boa guinada nesse momento, quando a gente conseguiu aprovar um Fundeb com mais dinheiro, um Fundeb com parâmetro de custo-aluno qualidade, um Fundeb que olha para os profissionais da educação como um todo, que aumenta aí esse percentual vinculado aos profissionais da educação. Então, eu acho que essas questões vão dizendo que as nossas lutas diárias estão tendo algum avanço e que a gente vai precisar continuar lutando, porque se lutando do jeito que a gente luta a vida inteira ainda está nessas condições, imagine se a gente não lutar, sabe? E pensar que não, eu estou aqui recebendo meu salário, que se dane. Não dá. Essa é uma questão que não cabe ao professor. Sabe, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 32, ele tem uma passagem que ele diz que o físico e o químico, ele pode até olhar a realidade da sua janela. O educador não pode, porque o educador precisa entender o mundo, aquilo que é possível fazer, as suas mazelas e as suas artimanhas, e aquilo que é preciso fazer para transformar esse mundo. Porque ele é aquele que está formando os sujeitos, né? Então, o olhar do educador não pode ser um olhar que ignora essa realidade e que acha que se eu estou, né, aqui desenvolvendo minha atividade, fiz o que eu podia, tive a minha remuneração, está tudo bem, então ele não está sendo educador, né? Mas para isso também precisa ter condições de pensar assim, porque se ele viver no processo do massacre, como as nossas escolas vivem, vinculadas às benditas dos resultados, das avaliações de larga escala, que não forma ninguém, eles também não têm nem tempo, ou com muitos alunos, com muitas turmas, não tem nem tempo de pensar. Só executa, executa, executa. E aí fica feliz quando alguém vem com um pacote todo prontinho para ele só executar, porque ele não tem nem tempo de pensar, né? E isso mata o ser professor. Ser professor não é executar o que alguém pensa, é pensar, é planejar e pensar a partir da realidade de cada estudante.
Então, eu diria isso, olha, pega tudo isso e bora colocar no motor para construir uma nova história, né? Para que a sua filha, a sua neta que for ser professora, possa trabalhar em outras condições, numa outra escola, com crianças em outras condições, com mais protegidas, né? Mais alimentadas, em condições mais dignas. Que você possa chegar na escola e desenvolver a sua função de educador e não ser o médico, psicólogo, isso, mas aquilo, sem ter formação para ser, né? Ou usar o tempo da escola para ir atrás desses profissionais. Por quê? Porque a gente vai receber crianças, jovens, adolescentes e adultos mais cuidados, com mais dignidade, e a escola terá que fazer aquilo que é a sua função principal, que é a formação desses sujeitos. E eu espero que todos nós, não só os professores, mas todos nós, né, que já temos esse mínimo de dignidade, que se a gente puder fazer da vida da gente a possibilidade de contribuir para a gente ver esse país, talvez não para os meus filhos, com certeza, mas quem sabe para os meus netos, vale a pena, né? Com certeza. Catarina, assim, ó, eu ficaria conversando muito mais tempo. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada pela lucidez, pela clareza e por essa janela, né? Agora a gente está olhando pela janela, mas eu estou louca para pisar lá, né? Na realidade e continuar transformando. Ah, sim, com certeza. Obrigada. Mas a gente está transformando de alguma forma, de onde a gente pode, preparando, inclusive, para quando pisar lá fora, a gente não continuar excluindo mais ainda, porque esse é um risco, né? Do jeito que a gente está construindo as coisas, se a gente não reconstruir, está excluindo agora e vai excluir mais pós-pandemia, né? Então, ou continuar excluindo, na verdade, né? Ou continuar excluindo, como já estávamos antes da pandemia, continuamos na pandemia e vamos continuar excluindo depois da pandemia. E nosso compromisso é com a inclusão e não com a exclusão, eu acho. Mas eu que agradeço a oportunidade e sempre que você precisar e eu puder, certamente estarei aqui. Tá bom, muito obrigada. Um grande beijo.